Marcondes e Central da Beleza. Você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo e também pelo nosso streaming no nosso site, costaazulfm.com.br, e também acompanhar essa entrevista por uma live nas nossas redes sociais. É só você ir lá no nosso Facebook e no nosso Instagram, por favor. Lembrando que o Passando a Limpo dessa semana está falando sobre desoneração de tributos. Na segunda-feira nós conversamos sobre IPTU, com o José Nicodemos, que é contador, IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. E a gente continua hoje, na quarta-feira, falando sobre a taxa de bombeiros que você recebe em casa e também aquele SPU, né, que na verdade, como foi explicado aqui pelo Nicodemos na segunda-feira, não é uma taxa, na verdade é como se fosse um aluguel aí do espaço, do território da União que você utiliza, então você precisa pagar esse tributo. Continuando aqui, bom dia, Nicodemos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Passando a Limpo para tirar todas as nossas dúvidas e dar dicas para a nossa audiência. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Aline. Bom dia, Carla. É com muito prazer que volto aqui à rádio para tentar dar alguns esclarecimentos a respeito de tributos que podem deixar de ser pagos ou diminuído. Muito bem, nós estávamos conversando sobre o IPTU na segunda-feira, esquecemos de falar, na verdade não deu tempo para falar sobre a questão dos espaços culturais, né? Como é que funciona esse desconto, essa redução, essa possível redução nos espaços culturais do IPTU, Nicodemos? Como é que a gente pode, qual dica a gente pode dar para um ouvinte que tenha um espaço cultural, que, enfim, trabalhe com isso? Olha, aqui em Angra dos Reis foi feita uma espécie de lei Rouanet também aqui, que existiu a lei 1919, de 2007, mas ela foi revogada agora pela lei 3.821, que ela, na verdade, ela possibilita que aqueles que têm atividade cultural possam obter recursos para manter a sua atividade. Então, mas são recursos que vêm advindo de patrocinador, que irá patrocinar, e esse patrocinador poderá deduzir do seu ISS ou do seu IPTU. Essa lei precisa ainda ser regulamentada, porque é uma lei bastante extensa e complexa, então para se falar aqui no momento é um pouco difícil, Carla, mas o contribuinte que estiver interessado ou a pessoa interessada deverá procurar a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e verificar exatamente essa lei que eu estou citando, que é a Lei 3.821, de dezembro de 2018. Muito bem. Sobre o IPTU, então, a gente só vai relembrar para você, porque muita gente entrou em contato querendo saber, muita dúvida em relação a essa questão de redução ou isenção do IPTU. Então, eu vou dizer aqui rapidamente, você pode conferir essa entrevista de segunda-feira também lá no nosso site depois, com mais calma, mas eu vou recapitular aqui, ó. É a lei do número 264, de março de 1993, e diz o seguinte, artigo 1º, os contribuintes do IPTU cuja renda mensal for igual a um salário mínimo, bem assim os desempregados, ficam isentos do pagamento do IPTU. Artigo 2º, aqueles cuja renda mensal for igual ou inferior a 3 salários mínimos farão jus à redução de 50% sobre o valor total do IPTU. Artigo 3º, o benefício de que trata a presente lei não se aplica a outros imóveis que o contribuinte eventualmente tenha, além daquele em que reside, ou seja, só a sua casa mesmo, onde você reside, tá bom? E o benefício, artigo 4º, o benefício, objeto da presente lei, deverá ser requerido até o dia 30 de novembro de cada ano. Então, você tem até o dia 30 de novembro para tirar todas as dúvidas, vai lá na prefeitura, entra no Salão Nobre, conversa com o setor de IPTU, que eles vão tirar todas as dúvidas e também quais os documentos você vai apresentar para fazer jus a esse benefício. Muito bem. IPTU já está recapitulado, está lá no nosso site também a entrevista com o José Nicodemos sobre IPTU, e a gente vai passar para a taxa de bombeiros, então. Vamos falar sobre a taxa de bombeiros. Explica pra gente um pouquinho, Nicodemos, para que serve essa taxa de bombeiros? O que é essa taxa de bombeiros? Tem um monte de gente que recebe e fala assim, gente, mas bombeiro, tem muita gente que pergunta isso, mas o bombeiro não a gente já não paga os impostos e os bombeiros não são servidores que devem atender a população em caso de incêndio de qualquer forma? Ou seja, não é só porque eu pago a taxa que a minha casa incendiou, enfim.
né, que isso não aconteça, mas tá incendiando e o bombeiro não vai, é isso? Como é que funciona isso? Olha, a taxa de bombeiro, ela chama-se taxa de prevenção e extinção de incêndio. Portanto, pressupõe que ela é cobrada para que o Corpo de Bombeiro possa prevenir os incêndios que possa existir em algum lugar. Essa questão foi muito discutida, inclusive, nos tribunais. Por quê? Porque a taxa de bombeiro ela não tinha sentido de existir, mas a legislação foi criada, os tribunais confirmaram a sua legitimidade e, portanto, ela é devida. Então isso foi, então não é só nós, né, pessoas comuns, teoricamente, que achamos estranha essa taxa, né? Então já teve discussão no tribunal e realmente eles continuaram com a taxa, falaram que não é oportuna assim, ela precisa existir. Exatamente. Muito bem. Então, taxa de bombeiro, aliás, todos nós temos essa taxa de bombeiro. Vamos ver quem tem direito à isenção ou à redução, na verdade. Tem direito quem cumprir os 5 requisitos que eu vou falar agora, tá? Aposentados, pensionistas, previdenciários, ou seja, não abrange a pensão alimentícia ou outras, tá? É o pensionista previdenciário. Ou pessoas com deficiência física. Esses 3 têm direito. Esse é o primeiro requisito, tá? Aposentados, pensionistas, previdenciários ou pessoas com deficiência física. Segundo, com renda até 5 salários mínimos. Terceiro, proprietários, comodatários ou locatários. Ou seja, é importante a gente falar isso, né? Muita gente acha que é só o proprietário da casa, mas não. Quem está alugando a casa também tem esse direito, pode fazer esse requerimento. Exatamente. Quem é locatário de algum imóvel que tem os requisitos que está na legislação, ou seja, ele seja pensionista, ele tenha a renda, seja de baixa renda, ele tenha um imóvel até 120 metros quadrados que está alocado para ele e é da sua residência, ele pode pedir a isenção. É importante falar sobre isso. Então, o quarto requisito é apenas um imóvel residencial, ou seja, você precisa residir no imóvel e tem que medir, e o quinto requisito é medir até 120 metros quadrados. Então, se você está aí, se você preenche todos esses 5 requisitos, tem que cumprir os 5 requisitos. Se você tem, então você tem direito à isenção da taxa de bombeiro. Aí você pergunta, né, qual é o tipo de documento que você precisa, né? Você pode ir lá no bombeiro, você pode fazer esse requerimento diretamente lá no Corpo de Bombeiros, que fica ali no balneário, em frente ao estádio municipal. Existe um escritório ali para você fazer esse requerimento. Aí você tem que identidade, CPF, comprovante de renda, o IPTU, você tem que ter o RGI, a certidão do registro de imóveis, ou contrato de comodato e locação, enfim, vários documentos que você precisa apresentar para fazer a isenção. Mas o mais importante é você saber se você se enquadra, né, nesses requisitos para pedir a isenção dessa taxa. Exatamente, Carla. Ele precisa entender que ele só pode ter um imóvel alugado ou um da sua residência. E a renda é familiar, não é a renda dele somente. Por exemplo, a casa está no meu nome, mas a minha mulher tem renda, então tem que somar a renda minha com a da minha mulher, que é a renda familiar. A renda então, familiar. Não é somente a minha pensão ou a minha aposentadoria, é a renda familiar, então tem que observar isso. Ou seja, se mora pai, mãe e o filho, se os 3 trabalham, os 3 têm renda e ultrapassa esses 5 salários mínimos, já não cumpre esse requisito, né? Porque não é só da pessoa, é de todo mundo. Então vamos recapitular aqui. Então, para isenção na taxa de bombeiros, aposentados, pensionistas previdenciários ou pessoas com deficiência física, ponto. Segundo, com renda de até 5 salários mínimos, renda familiar de até 5 salários mínimos. Terceiro, proprietários, comodatários ou locatários. Quarto, de apenas um imóvel residencial. E 5, medindo até 120 metros quadrados. Dá um pulinho lá no bombeiro, se você se encaixa, você já pode fazer o seu requerimento e você tem que renovar esse pedido de isenção de 4 em 4 anos. É isso, Nicodemo? Exatamente. E também o deficiente físico, ele tem que levar um laudo médico. Exatamente. Comprovar, porque não é só ele falar, não, eu sou deficiente. Tudo bem, está vendo, mas tem que ter a documentação para comprovar.
Então, é importante isso. E aí tá aí uma dica, se você tem aí uma taxa de bombeiros que tá te apertando o bolso e você tem realmente carência financeira, tá aí a dica para você. Vamos pular então, a gente vai agora pro SPU. Na verdade, que não é uma taxa, é um aluguel que você paga aí pra União por você estar dentro de um terreno da União. Aqui em Angra dos Reis, quase que 90%, vamos botar assim? Aproximadamente aí, 90% do município está em terreno de União. Olha, essa taxa de ocupação e laudeme é cobrada não só para quem está na beira do mar, para quem está na beira da lagoa, na beira de rio, também é devido. Então, muito cuidado, porque há incidência dessa taxa para quem ocupa não só área na beira de mar, mas também beira de rio, beira de lago, também há a incidência dessa taxa. Portanto, quem mora nessas localidades deve tomar cuidado, porque a qualquer momento ele poderá receber guia para pagamento dessa taxa. Muito bem. O SPU ficou durante um tempo sem cobrança, né? Teve aí uma questão jurídica e ficou um tempo sem cobrança e agora eles voltaram a cobrar. Isso, inclusive eles vão voltar a cobrar com 5 anos atrasados. Ou seja, os retroativos. Sim, eles vão cobrar o retroativo também. Agora, o interessante nessa isenção é que, ao você obter a isenção, você também obtém a isenção de juros, multa e de todo o valor que você devia. Porque, por exemplo, se você requerer agora, você, teoricamente, você teria isenção daqui para frente, no momento que você pedir a isenção. Mas nessa taxa de ocupação, você tem direito, ao você requerer, você retroage o seu pedido e você vai ter a isenção de todos os lançamentos que foi feito em seu nome. Ou seja, é retroativo, Exatamente. Né? Muito bem, vamos lá então falar sobre os critérios para solicitar isenção por motivo de carência financeira no SPU. O beneficiário deve ter renda familiar mensal igual ou inferior ao valor correspondente a 5 salários mínimos, tá? Então, é igual ou inferior a 5 salários mínimos. O imóvel deve ser utilizado para fins de residência do responsável e dos demais familiares reconhecidos como ocupantes do imóvel. Um mesmo beneficiário e seus familiares reconhecidos como ocupantes têm direito à isenção relativa a um único imóvel. E a situação de carência ou baixa renda deve ser comprovada a cada 4 anos junto à SPU do Estado, onde se localizar o imóvel. Então, ele diz aqui o seguinte, ó, qual é a abrangência da isenção, né? A isenção abrange todos os débitos constituídos, que foi o que você falou, Isso. Ratificando aí o que você falou, e não pagos desde o início da efetiva ocupação do imóvel, inclusive os inscritos em dívida ativa da União. Abrange também os débitos não constituídos até 27 de abril de 2006, bem como multas, juros de mora e atualização monetária. Como solicitar a isenção? Aí você precisa, você pode fazer isso via internet, na verdade, né, pelo site do portal de serviços do SPU, ou então ir diretamente lá no SPU, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente não tem um representante, um escritório do SPU em Angra. Isso também é uma coisa que muito nos incomoda, porque a cidade inteira é quase dentro dessa área de ocupação de SPU. E a gente não tem um representante do SPU aqui na cidade. Temos que nos dirigir ao Rio de Janeiro, fica ali na rua Antônio Carlos. É isso, Carla. Na Avenida Antônio Carlos. É isso mesmo. Já fui lá várias vezes. É isso mesmo, Carla. Agora, quando você fala que nós não temos um representante de Angra para receber esses pedidos de isenção e dar orientação aqui no município, sim, o que mais me incomoda no momento não é isso. O que mais me incomoda é que o governador do estado do Rio de Janeiro retirou a inspetoria da Receita Estadual de Angra dos Reis e levou para Itaguaí. Ninguém falou nada até agora. Até os meus colegas contadores... Isso agora no início do ano, não é isso? No início do ano de 2019. Então eu achei isso um absurdo. Por quê? Porque Angra dos Reis é a única cidade no Brasil que tem 2 usinas nucleares e tem uma em construção. Sim. Ela tem um terminal petrolífero, tem um porto e tem um estaleiro naval aqui em Angra. É uma cidade muito importante no Brasil e o governador deveria olhar que Angra dos Reis ela tem uma importância não só na questão econômica, mas também na questão histórica e política também. Então, retirar uma inspetoria daqui, deixando os contribuintes do ICMS aqui à mercê de você ter que
qualquer coisa você tem que ir a Itaguaí é um absurdo. Exatamente, você ter que ir a Itaguaí por conta dessa questão e ter que ir à Volta Redonda por conta da Vara Federal, que também perdemos, lembrando que perdemos a nossa Vara Federal, a Justiça Federal, aqui em Angra dos Reis, no final do ano passado. Então, assim, Angra, na verdade, que deveria estar cada vez mais ampliando os serviços para a população, vem perdendo espaço e perdendo, na verdade, essa questão de ser aí ícone, pioneiro na nossa região Costa Verde, né? Então a gente, em vez de nós crescermos, nós estamos regredindo nos serviços para a população. Como também a fiscalização do Ministério do Trabalho, ela em Itaguaí há muito tempo, ninguém fala nada. Eu fico constrangido de ver as questões acontecerem em Angra dos Reis sem poder fazer nada, porque eu sou angrense, nasci em Angra, criado aqui em Angra dos Reis, e vejo a cidade perder espaço, uma cidade importante, muito importante no nosso estado, não é isso? Exato, no nosso estado, na nossa região também, a gente perde muito. Angra, enfim, sempre tem que estar na vanguarda das coisas e a gente está sempre retrocedendo. Bom, vamos lembrar aqui, para você que tem aí, vamos ver se você pode obter a isenção do SPU. Quais são os critérios? Vou repetir aqui rapidinho. O beneficiário deve ter renda mensal igual ou inferior a 5 salários mínimos. O imóvel deve ser utilizado para fins de residência. O mesmo beneficiário e seus familiares reconhecidos como ocupantes têm direito à isenção relativa a um único imóvel. E a situação de carência ou baixa renda deve ser comprovada a cada 4 anos junto à SPU do estado onde se localizar o imóvel. Então, se você se encaixa nesses requisitos, dá um pulinho no site do SPU, dá para fazer online, ou então dá um pulinho lá na Avenida Antônio Carlos, no centro do Rio de Janeiro, e entra com esse requerimento. Isso pode ser uma dica boa para você. Em tempos de crise, a gente tem sempre que saber dos nossos direitos para saber aonde que nós nos encaixamos, se nós estamos com a renda aí comprometida, né? A gente, né, hoje em dia, muita dificuldade. Desde 2014, a gente está numa crise econômica brava, né, no nosso país. Então, isso aí é uma dica para você. Se você tem esse direito, vá e faça valer o seu direito. Nicodemos, muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Esperamos ter ajudado algumas pessoas a, olha, eu tenho esse direito, olha, eu cumpro esses requisitos, vou lá. Não é isso? É isso mesmo. Eu que agradeço a você, a Aline, a Rádio Costa Azul, por mais essa oportunidade, e estarei sempre à disposição para quando vocês precisarem de alguma coisa referente à minha atividade, eu estar aqui pronto para atendê-lo. Muito obrigada. Muito bem, Passando a Limpo continua aqui com desoneração de tributos e na sexta-feira, essa entrevista do Nicodemos, com todos esses requisitos para a taxa de bombeiros e para o SPU está lá no nosso site, essa entrevista. E aí nós vamos conversar com Márcio Galindo, ele é analista tributário da Receita Federal. A gente vai falar sobre imposto de renda. Daqui a pouco tem aí, né, até o 30 de abril, tem 30 de março, a primeira data, né, para você entregar, e depois é 30 de abril. Então, tá chegando aí o imposto de renda, a gente precisa falar sobre ele, quem são os dependentes, como que você pode contribuir, por exemplo, ajudar culturalmente a sua sociedade aí na sua cidade e abater do imposto de renda. Então, tudo isso a gente vai falar na sexta-feira com Márcio Galindo, analista tributário da Receita Federal. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que o Passando a Limpo tem um oferecimento dos nossos queridíssimos patrocinadores Bazar Marcondes e Central da Beleza. Muito obrigada pelo patrocínio de vocês. E nosso site, costasufm.com.br. Até sexta. Tchau, tchau. Ótimo dia. Só um minutinho. Reportagens e edição de Renata Guiar e Manolo Jordão, com o apoio da Agência Brasil de Comunicação. Apresentação Aline Campos, sempre um prazer. Todas as matérias do Talk Show e Passando a Limpo de hoje já estarão disponíveis no nosso site, no costasfm.com.br. Você interage com o jornalismo da Costa Azul através do WhatsApp. Anote aí, 992981588. Outras informações ao meio-dia.